Você já se perguntou como é ser o porta-voz do divino? Não um simples seguidor, mas aquele que sabe exatamente o que Deus quer. Parece um cargo interessante, não? Autoridade absoluta, zero cobranças de provas concretas e o melhor, o prestígio de nunca estar errado. Porque, afinal, é Deus que está falando através de você. Mas será que essa certeza toda é realmente um presente dos céus ou uma obra-prima da vaidade humana? Hoje, vamos explorar essa fascinante relação entre a moralidade, o divino e os líderes religiosos que nunca, jamais vacilam em suas certezas. Moralidade, uma palavra tão nobre, tão elevada que muitos dizem ter sido criada diretamente por Deus. É curioso, não é? Afinal, se Deus realmente nos concedeu um manual ético universal, por que cada líder religioso parece portar uma versão personalizada com suas próprias cláusulas de exclusividade? Talvez Deus tenha decidido terceirizar sua vontade, quem sabe? É dentro deste contexto que encontramos os porta-vozes autoproclamados de Deus, os líderes que, convenientemente, sempre sabem o que é certo para você. Não importa se é sobre a roupa que você veste, o que você come, ou até mesmo o que você pensa quando ninguém está olhando. Eles têm a resposta divina pronta. Claro, às vezes contraditórias. Mas quem somos nós para questionar a sabedoria infinita, traduzida de forma, digamos, demasiadamente humana? Vejamos o cotidiano. Imagine você, um mero mortal, sentado no banco de uma igreja ou talvez assistindo a uma live religiosa, com milhares de espectadores fervorosos. Daí, uma voz grave ecoa: "Eu conheço a vontade divina, e ela quer que você faça uma transferência agora mesmo." A propósito, a chave Pix da conta de Deus está bem visível na tela. Mas sejamos justos. Todos nós precisamos de uma causa nobre. E nada parece mais nobre do que sacrificar o seu salário para garantir que o terno Hermenegildo Zenha do pastor seja devidamente alinhado e com o tecido da vontade de Deus. Aliás, já notou como a moral divina parece se alinhar perfeitamente com os interesses e com o lifestyle terreno desses líderes? Um ajuste fino, digno de um alfaiate celestial. Agora, pense comigo. Se o que é moral é o que o divino deseja, como eles explicam tantas contradições? O divino quer paz, mas aprova guerras. Quer amor, mas condena tantas formas de afeto. Quer justiça, mas aparentemente orienta sua bancada no Congresso a aprovar pacotes de maldades. E aqui eu te pergunto, será que os líderes religiosos realmente sabem o que Deus quer? Ou será que criam Deus à sua imagem e semelhança com todos os seus caprichos e interesses bem definidos? E não, isso não é uma crítica direta à fé. A fé em si é bela e inspiradora. É como um pôr do sol, não precisa de tradução. O problema surge quando alguém resolve pegar o pôr do sol, enfiá-lo em uma garrafa e cobrar ingresso para quem quiser ver. Talvez eu esteja até sendo injusto. Afinal, quem de nós nunca tentou parecer mais sábio do que realmente é? A diferença é que no caso dos tradutores da palavra divina, o palco é maior e o microfone amplifica a sua segurança. Quem nunca ouviu frases como "Deus falou comigo esta noite" e pensou: sério mesmo? Ele não tinha mais ninguém para chamar? Enquanto eu dormia e sonhava com boletos, eles recebiam mensagens exclusivas da Central Celeste? Mas não vamos ser céticos demais. Vamos dar-lhes o benefício da dúvida. Quem sabe Deus realmente esteja passando mensagens, e quem sabe Ele apenas prefira líderes que falam alto e gesticulam bastante. Porque, sejamos sinceros, não é sobre a mensagem divina, é sobre o show. E que show! Enquanto isso, você, crédulo ou cético, segue tentando navegar pela sua moralidade em um mundo cheio de guias espirituais. Uns gritam, outros sussurram, mas todos têm a certeza de que sabem o que você deve fazer. O grande escárnio é que o divino, se é que tem uma opinião sobre isso, deve estar escandalizado do outro lado, assistindo a essa peça tragicômica que chamamos de religião institucionalizada.
Ah, mas vamos tentar ser imparciais com os nossos líderes iluminados. Talvez eles sejam, de fato, essenciais para organizar o caos moral. Imagine um mundo onde cada um decidisse o que é certo ou errado. Seria um pandemônio ético. Aparentemente, precisamos de alguém com uma conexão direta com Deus, algo como um suporte técnico celestial. E combinemos, quem melhor para o trabalho do que aqueles que se autoproclamam os escolhidos? Agora pense nos grandes momentos históricos. Quantas vezes a humanidade fez coisas, digamos, moralmente duvidosas, mas com a bênção de um porta-voz divino? Guerras santas, inquisições, cruzadas. Porque, claro, o divino é complexo e às vezes gosta de assistir um pouco de drama. Só que, diferente de nós, ele não se contenta com uma série de TV. Ele precisa de conflitos épicos, com legiões de fiéis como protagonistas. E antes que alguém diga que isso é coisa do passado, vamos ao presente. Hoje, as guerras são menos sangrentas, mas igualmente inflamadas. Redes sociais são os novos campos de batalha, e os profetas modernos têm microfones, seguidores e hashtags. O conteúdo, o mesmo de sempre. Quem está salvo, quem está condenado e, claro, o quanto você deve pagar para garantir sua vaga no camarote prêmio do paraíso. Vejamos um exemplo prático. Você já notou que esses líderes têm um talento especial para criar novos pecados? Pecados que ninguém sabia que existiam até eles anunciarem. Ah, você gosta de ver filmes de super-heróis? Cuidado, o divino reprova a idolatria. Ou o inimigo entra no de quem dorme sem cueca. Curioso como o inferno parece cada vez mais lotado de gente que só queria viver em paz. E para os crédulos, sempre há uma mensagem reconfortante. Nós sabemos o caminho. A pergunta é, qual o caminho? E por que eles sempre têm o dízimo como pedágio? Em um esforço de tentar ser justo, tenho que reconhecer que a culpa não é só deles. Quem nunca quis respostas prontas? Quem nunca desejou que alguém aparecesse e dissesse: é assim que funciona, basta seguir as regras? A vida seria tão mais fácil. O problema é que a moralidade, a verdadeira moralidade, se assemelha a um labirinto. Não tem atalhos, não tem mapa, e o pior, os guias mais confiantes muitas vezes são os que mais se perdem no caminho. E aqui entra uma outra questão. Será que o divino é realmente tão obcecado com essas regras que adoramos criar? Ou será que ele prefere a dúvida, a reflexão? Quem sabe ele se divirta mais com aqueles que passam noites em claros debatendo sobre o certo e o errado, do que com os que seguem cegamente a qualquer manual moral pré-moldado. Uma apostila que coloca piedade como uma mera moeda de troca. Eu faço isso para agradar o divino e ele, em troca, garante minha segurança cósmica. Não parece uma transação justa. Você ajoelha, faz promessas, obedece a um conjunto de regras e o universo inteiro se alinha a seu favor. O único problema é que, na prática, o divino parece mais ocupado com as supernovas do que com a sua promoção no trabalho. Enquanto isso, os líderes religiosos continuam sua cruzada moral. Eles sabem o que é certo para você, sempre sabem. Curioso como eles nunca têm dúvidas, nunca duvidam. Dúvidas são para os fracos, eles dizem. Mas aqui está o segredo. Talvez as dúvidas sejam a parte mais humana, e eu ouso dizer, a mais divina de todas. Somos humanos. Somos limitados. Nossa capacidade de compreender é finita, mas a nossa vontade de compreender é divina e, por isso, infinita. Então, por que seguimos líderes que nunca duvidam? Talvez porque tememos as perguntas, tememos conviver com o vazio da falta de respostas. Acontece que a autêntica moralidade que buscamos não nasce da certeza. Ela nasce do conflito interno, do desconforto, da dúvida. E, na contramão, são justamente esses líderes cheios de certezas que mais nos afastam daquilo que dizem representar. E assim chegamos ao ponto máximo desse espetáculo moral. Um palco onde líderes religiosos, com uma confiança inabalável, definem o destino das almas,
enquanto nós, meros espectadores, aplaudimos com fé ou com ceticismo disfarçado de respeito. Mas quem deu a eles essa certeza? Será que foi o divino em uma aparição particular? Um sussurro em uma noite silenciosa, ou talvez tenha sido algo bem mais mundano? Um desejo humano por controle, poder e influência. A moralidade, não a que buscamos, mas aquela que supostamente vem do alto, parece ter uma tendência peculiar de seguir os caprichos do líder do momento. Um dia, algo é um pecado mortal, no outro, é apenas uma falha moral leve, passível de indulgência, mediante uma contribuição generosa, claro. Será que o divino muda de ideia com tanta frequência assim? Ou será que os porta-vozes estão apenas ajustando a narrativa ao gosto do público? Enquanto um influenciador digital precisa de curtidas, compartilhamentos, engajamento, um líder religioso, bem, ele precisa de almas. E para isso, ele cria regras que tocam direto nas nossas inseguranças. Você não está sofrendo porque a vida é aleatória e injusta. Está sofrendo porque não seguiu as ordens divinas. Simples, não? O problema não é a falta de sorte, é a falta de fé. Mas para os crentes sempre há um conforto. O pastor sabe, o pastor disse e eu sigo. Simples e reconfortante. Não há necessidade de questionar. Não há necessidade de pensar, afinal, pensar é bastante cansativo. E quem quer pensar quando pode apenas ouvir e acreditar? E é aqui que tudo se revela. Os líderes não precisam provar nada. Eles só precisam que você acredite que eles sabem algo que você não sabe. É o truque mais antigo do mundo. Manter o mistério, projetar segurança e, acima de tudo, nunca, jamais demonstrar dúvida. Porque a dúvida é o que derruba toda essa farsa. E se no fundo a verdadeira vontade do divino fosse que todos nós vivêssemos com dúvida? Que cada escolha moral fosse uma aposta, um salto no escuro sem garantias? Talvez a dúvida seja o teste final. Viver sem certezas, mas ainda assim tentar fazer o certo. Não porque alguém disse que é o certo, mas porque, no fundo, é algo que você sente que é o melhor a ser feito. Mas isso não vende bem, não é? Não dá para construir um império religioso em cima da dúvida. Dúvida não atrai fiéis, não enche templos, não garante o dízimo. Certezas, por outro lado, essas são irresistíveis. São moedas de valor absoluto no mercado da fé. E assim vamos marchando em um mundo onde líderes religiosos empilham certezas como moeda de ouro, enquanto o resto de nós tropeça em nossas dúvidas tentando encontrar algum sentido. O divino, se é que está assistindo, deve estar dividido entre risos e lágrimas, ou talvez ele apenas observe com seu olhar duvidoso. No final, talvez a lição seja esta: cuidado com aqueles que têm todas as respostas, porque às vezes as perguntas mais importantes são justamente aquelas que ninguém ousa fazer. E você, aí do outro lado, já se perguntou se está seguindo alguém que realmente sabe ou apenas alguém que aprendeu a parecer que sabe? Porque aparentemente, os verdadeiros profetas, aqueles que o divino realmente escolheu, provavelmente estão calados, contemplando o mundo e em silêncio. Enquanto isso, os falsos gritam. E nós aplaudimos. Para você que chegou até aqui, eu pergunto: o que vai fazer com tudo isso? Continuar aceitando certezas pré-embaladas ou começar a fazer as perguntas difíceis? Se tudo isso te incomodou, ótimo. Se te fez rir, melhor ainda. Mas se te fez pensar, aí está o meu verdadeiro objetivo. Então, deixe seu comentário, me diga quem realmente sabe. Porque talvez Deus esteja mais interessado na sua dúvida sincera do que na certeza terceirizada. E claro, se quiser continuar sendo incomodado, questionado e rindo da ironia da vida, inscreva-se no canal. Aqui garantimos uma coisa: nenhuma verdade absoluta, apenas reflexões desconfortavelmente honestas. Eu sou Tiresias, desejo que você aproveite ao máximo o presente, pois nos vemos no futuro.